começando a leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. À ordem de se jantar, o jacaré veio avisando. Eu comia a pura farinha. Tomei mais. Os soldados era o que mais se perguntava. Tinham esbarrado o tiroteio. A gente não escutava o costurar. Medido nas suas partes, o dia estava gastado. Beirava o prazo da decisão. Escogitei. Diadorim, essa noite, no começo da hora, você vem para perto, me assiste comigo. Mas Diadorim contradisse de querer saber que modos meus e que eram as tantas espécies. Ainda pensei no Alaripe. A ele me fiz. Adipaga, amigo. Ora, veja. O Alaripe divertido me achou. De qual deles agora eu ia cobrar e arrecadar? A Cauã, ou Mão de Lixa, ou Diodolfo? Todos seguiam o caminho de seus costumes. No novo, não conseguiam de se nortear. Três tristes de mim. Ali eu era o indês. Noção eu nem acertava de reger. Eu não tinha o tato mestre, nem a confiança dos outros, nem o cabedal de um poder. Os poderes normais para mover dois homens à minha vontade. Mesmo meu braço do ferimento, que já estava muito melhorado por si, aí tornou a doer no injusto, entanto que isto se passava. Drede, no retorcer do vento, aporei o roto dos nossos cavalos, os ossos de feder, só a lástima. Será que eu tivesse por dever de peitar pessoas? Aos curtos momentos eu não ia explicar a eles coisas tão divagadas, e que podiam mesmo não vir a ter fundamento nenhum. Porque eu digo ao Senhor, eu mesmo duvidava. Tivesse de vigiar no estreito Zé Bebelo, atravessar o projeto dele, se o caso fosse, que modo que eu ia enfrentar um homem assim? O julgamento do Sempre Verde tinha sempre sido relaxado em brando, para valer preços. Zé Bebelo, sozinho por si, sem outro sobrecalor de regimento, servisse para governar os arrancos do sertão. Não me importo, não me importo. Eu quis com outras palavras tais. Ali eu não tinha risco. Ali alguém ia me chamar de senhor, meu muito rei. Ali nada eu não era, só a aquietação. Quanto os extremos? Bem, eu só esperei por Zé Bebelo. O que ele ia achar de fazer? Ufano de si, de suas proezas malas artes. Deu comigo, Riobaldo, Tatarana, anda que me encarava os sagazes olhos piscados. Aquele me entendia, me temesse. Riobaldo, Tatarana, vem comigo. Eu quero ver a opinião, sem sinal nem prova. Ali me levou para uma janela da cozinha. De lá, a grande espaço de que se tinha vista para o morro, com meus matos. Zé Bebelo pegou o caneco, que encheu no pote d'água. Também bebi. Assim escutei. Ele falava comigo com o efeito de uma amizade. Rapaz, você é um que aceita matar ou morrer. Simples igualmente, eu sei. Você é desabusado na coragem melhor, que é a da valentia produzida. Só mostrei meus ombros, seja que eu secundei. Tão bom! Que é que eles agora vão fazer? Os da banda contrária. Aí ele indagou de mim. Ora, o que não sei e saber quero é a gente, o que é que a gente agora vai fazer? Eu perguntei para cima. Outro tal repontei. Eu estou em claro e estou em dúvida. Todo o tempo me gasta. Isso assim dito. Só que Zé Bebelo queria não ouvir a seu seguro. Te põe no meu lugar, hein? O que eles fazem aqui? A estas horas estão no desembargar, para aquele morro, que é onde os soldados não apertam cerco. De lá toram por esse sul abaixo, via torta. De madrugada, já por lá, no Buriti Alegre, que foram surgir, escrevo. Agora em Machimé. E os soldados? Andam tomando conta daí? Que são lugares rededores? Salvante a sapata do morro? E dela aos pertos a cava? Porque lá, conforme a boa regra da razão, paravam com os tiros sobre si. Ou se sabe. Noves e nada eu não dissesse. Bem. Ai, nós. Zé Bebelo tornou a indagar. A resposta eu não dei.
Aquilo tudo eu estava pondo de remissa. Ah, tempo de partida. Então nós, vamos errente por essa cava. Riobaldo, meu filho, sem tardada, porque daqui a pois sai a lua, declaradamente. Ao que já se estava no ponto, anoitecendo. A uma estrela se repicava nos pretos altos. O que vi? Em virtude. A estrelinha, lume, lume. Assim, quem era que tinha podido mais? Zé Bebelo ou eu? Será quem era que tinha vencido? Quite com isso no cumprir entreguei os destinos. O trus-trus, com pouco, nesse passo, os todos homens se apessoando no corpo daquele corredor. As fileiras e mexe-mexe, desde a sala de fora até a cozinha, sobre mais entre os conspirados silêncios, os movimentos com energias. A arte e tanto, Zé Bebelo expunha o que recomendava. Sempre uma ou outra lamparina se acendeu, para os companheiros empalidecidos. Agora a gente ia romper a pé, sem os recursos. Dava dó era a quantia de munição de se largar ali, no se pôr em salvo. Assaz, então, tudo o que possível se encheu, de balas e de caixas. Os bornais e capangas, patronas e cartucheiras. Mas não bastava, a ser que daí um inventou uma fronha de cama, a que, prezada com uma correia ou corda na tiracol, concabia tiros em boa dose. E muito assim aproveitaram. Logo não restou fronha a dispor. Mesmo a alguma matula também se devia por garantir. Desde aí, no concorrer, se saía por uma porta. O quanto a noite se atravava, de bons grosso. Adiante, primeiro foram mandados João Conclis, Moçambicão e Suzarte, para reconhecerem se estava limpo o caminho. Rumo de fuga, sem o estorvável. Ponto que os poucos feridos que, havendo, se queixavam em condições. Mesmo o Nicolau, que se escorava no rifle e às vezes se retardava. Só ficando na casa os mortos, que não careciam de se rezar a ele a Deus. Os soldados amanhã que viessem, que enterrassem. Só formamos diversos golpes, acho que 5. Jadorim e eu entramos no derradeiro com o comando do próprio Zé Bebelo, e com a Cauã, o Afafá, o Alaripe, o Sesfredo, que acompanhavam comigo. Saíram os de primeiramente e iam um ante o outro, como um rio à busca abaixo, ou um cão. A gente demorava. Aquela cozinha grande, no cabo do negócio, muito aprisionava. De sobreleve, e contei aos companheiros as respirações. Saíram outros, e dos dianteiros nem se percebia rumor. Toda a hora eu esperava um tiro, e um grito, um alto lá ao rei. Mas era só o tremer daquela paz em proporção. Admirei Zé Bebelo. À vez de nossa chegada, ali a acostumar os olhos com outro mudar, abaixamos e saímos também. Se moveu-se. Livrados. No escuso, o tudo ajudando, fizemos passagem avante mais. Tempo que andamos contracalados, soprando o sangue para se esfriar, até que se cobrou veras de perigo não haver no regozijo dos poupados de qualquer espreita ou agradecimento. Se esbarrou para ar um sueto de uns momentos. Não é que o gato ficou lá? Um risonho falou. Ah, demais! Alá é a casa. Outro se pôs. Aquela, a morte fazenda grande, dos tucanos. Vai eu, o cheiro fartado, bom de folhas, folhagens e do capim do campo, enunciou, em meu lembrar o mau cheiro dos defuntos, que agora, ao eu nem aventava mais. E Zé Bebelo, segregando comigo, espiou para trás, observou assim, pegando na minha mão. Riobaldo, escuta, eu botei fora minha ocasião última de engordar com o governo e ganhar galardão na política. Era verdade, e eu limpei o haver. Ele estava pegando na mão do meu cadáver. Aí aclarava. Era o fornido crescente, o azeite da lua. Andávamos. Saiba o senhor, pois saiba. No meio daquele luar, me lembrei de Nossa Senhora. Adiante entramos pela esquerda e rumo ao norte. Desde o depois, o do poente mesmo. Com foras e auroras, estávamos outra vez no público do campo. Antes da manhã, agora,
se passava a Vereda Grande, o Val dos Macacos, ao que, irrompendo a luz toda da manhã, se chegou no sítio de um Dodó Ferreira, onde a gente bebeu leite e os meus olhos pulavam nas árvores. Aquilo de verdade e eu em mim, como um boi que se sai da canga e extrema o corpo por seu prazer. Assim foi que, nesse arraiar de instantes, eu tornei a me exaltar de Adorim, com esta alegria que de amor achei. Alforria isso, sobre mesmo a pé, e com peso completo, caminhar pelos Gerais parecia um pouquinho me cansava. De Adorim, o nome perpetual. Mas os caminhos é que estão se jazendo em tudo no chão, sempre uns contra os outros, retorce que os falsíssimos do demo se reproduzem. O senhor vá me ouvindo, vá, mas me entendendo. No sítio desse Dodó Ferreira, o Nicolau e o Leocádio iam ficar acoitados lá, até que pudessem sarar de todos somemos. Nós não. De que desde dali, rifles nas costas, riscamos na rota batida para os currais do padre, para Renovame, porque lá se tinha resguardada uma boa cavalaria. A força de inchar pé e esmorecer pernas, pelo que aquilo nem foi viagem, era rojão de escabrear, menção de cativeiros. Desgraça de estrada, as pedras do mundo, minhas léguas arrependidas. De que serve eu lhe contar minuciado? O senhor não padeceu feliz comigo? Saber as revezadas do capim. Ah, então, que foram mimoso, sempre verde, marmelada, agrestes e grama de burro. A caminhada é assim, é ser, despesa grossa, ou abalo, contra a mera vontade que meio me lembro, aquelas ladeiras de chapadas, subindo para o terreno concentrado, cada tabuleiro que o fim dele é dificultoso, pior do que a batuqueira do Catingal. Os muitos campos, com tristeza agora, bota valer-se menos que alpercata. O vento endureceu. Aí passa gavião, apanha guincho de todas as estirpes deles. O que o gaviãozinho quiriquitou? E lá era que o senhor podia estudar o juízo dos bandos dos papagaios. O quanto, em toda a vereda em que se baixava, a gente saudava o boretizal e se bebia estável. Assim que a matulagem desmereceu em acabar, mesmo fome, não curtimos. Por um bem, porque se casou um boi. A mais, ainda tinha araticu maduro no cerrado. Mas, para balear uma resda solta, era um mister de toda sorte e diligência. Por ser um gado extruso, estranhador, o fumo de pitar, se acabando repentino na algibeira de uns e outros. Bondade dos companheiros era que acudia. E deu daquele vento trazedor, que chegou chuva. A gente se escondendo, divididos embaixo dos pequezeiros que tempesteava. Dormir remolhado se dormia com a lama da friagem. De madrugar depois se achava em pé de onça, circulando as marcas. E a gente ia recomeçando se andava, no desânimo, nas capinas altas. Tão território que não foi feito para isso. Por lá a esperança não acompanha, não. Sabia, sei. O pobre sozinho, sem um cavalo, fica no seu, permanece feito numa crua ou ilha, em sua beira de vereda. Homem a pé, esses Gerais comem. De Adorim vinha constante comigo. Que viesse sentido, soturno. Não era, não, isso eu é que estava crendo. E quase 2 dias enganoso, cri. Depois, somente, eu entendi que o esburro era mesmo o meu. Saudade de amizade. De Adorim caminhava correto, com aquele passo curto que o dele era, e que o brio pelejava por espertar. Eu assumi que ele estava cansado, sofrido também. Aí mesmo assim, escasso no sorrir, ele não me negava estima, nem o valor dos seus olhos. Por um sentir, às vezes eu tinha cisma de que só de calcar o pé da terra, alguma coisa dele doesse. Mas essa ideia que me dava era de um carinho meu.
tanto que me vinha vontade, se pudesse, nessa caminhada, eu carregava o Diadorim, livre de tudo, nas minhas costas. Até o que me alegrava era uma fantasia, assim como se ele, por não sei como, percebesse meus cuidados e no próprio sentir me agradecendo. O que brotava em mim e rebrotava essas demasias do coração. Continuando, feito um homem, que sutil e nem me perturbava, porque a gente guardasse cada um consigo sua atenção de bem-querer, com esquiçança de qualquer pensar, do que a consciência escuta e espanta, e também em razão de que a gente mesmo deixava de escogitar e conhecer o vulto verdadeiro daquele afeto. Com seu poder e seus segredos, assim é que hoje eu penso. Mas, então, num determinado eu disse: Diadorim, um mimo eu tenho, para você destinado, e de numa nunca fiz menção. O qual era a pedra de safira que do Araçuaí eu tinha trazido, e que à espera de uma ocasião sensata, eu vinha com cautela guardando, enrolada numa polca de algodão, dentro num saquetel igual ao de um breve, costurado no forro de uma bolsa menorzinha da minha mochila. Desde que falei, Diadorim quis muito saber o presente qual era, assim apertando comigo com perguntas que, sem aperreio, deixei de responder. Até de tarde, quando fizemos estância à aparência que foi. Conforme estou vivo lembrado, numa vereda sem nome nem fama, corguinhos deitados demais, de água muito simplificada. Aí, quando ninguém não viu, eu saquei a mochila, desfiz a ponta de faca e as costuras e entreguei a ele, o mimo, com estilo de silêncio para palavras. Diadorim entrefez o patraz de uma boa surpresa e, sem querer, parou aberto com os lábios na boca, enquanto que os olhos e olhos reviravam a pedra de safira no covo de suas mãos. Ao que se sofreou dubredado, se manteve sério, apertou os beiços e, sem razão sensível nem mais, tornou a me dar a pedrinha, só dizendo: Deste coração te agradeço, Riobaldo, mas não acho de aceitar um presente assim, agora. Aí guarda outra vez, por um tempo, até enquanto se tenha terminado de cumprir a vingança do Joca Ramiro. Nesse dia, então eu recebo. Isso, de arrevés, eu li com H. E, mesmo antes, quando apontou no rosto dele para o avermelhar de cor, a palidez de espécie, delongando ainda, restei que com a pedra de safira na mão. Aquilo dado e tomado, donde declarei: Escuta, Diadorim, vamos embora da jagunçagem, que já é o depois de vésperas, que os vivos também têm de viver por si só, e a vingança não é promessa de Deus, nem sermão de sacramento. Não chegam aos nossos que morremos e os Judas que matamos, para documento do fim do Joca Ramiro. Ah, foi ele que ouviu assim cortar, em duro que revi, que nem ossos, ao crespo, de um com uma afronta e meia goela, e os olhos davam o que deitavam. O que durou só foi um átimo, tanto que eles teve mão em seu gênio, conciso como um suspiro, mas mesmo me retrouxe remoque. Riobaldo, você teme? Tomei sem ofensa, mas muita era a minha decisão, que eu já tinha aperfeiçoado lá na fazenda dos tucanos,
e que só vinha esperando para executar com mais regimentos de ordem, quando, se tiver chegado nos currais do padre, conforme meu sistema desses procedimentos. Tem que temerei. Você, aí, faz o que eu querer, estaja. Enviro minha boa volta.